Bom dia. Uma jovem que teve 6 filhos do próprio pai no interior do Ceará. Uma criança abusada pelo tio aos 2 anos de idade. Casos assim têm sido mostrados durante esta semana aqui no Jornal do Meio-Dia, na série de reportagens Pacto de Silêncio. Mas o que diz a lei sobre casos de violência sexual contra crianças e adolescentes? Há uma corrente entre juízes que defende uma lei mais rigorosa para os criminosos. Hoje, a própria estrutura do judiciário contribui para a impunidade. Para as crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, resta a longa espera por justiça. Ocupar as mãos para aliviar a mente. No Centro de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, em Tauá, vítimas de um caso de exploração sexual encontraram apoio, mas algumas não conseguiram fugir do preconceito. Teve algumas que, por conta do estigma social, eu estou dentro de uma escola, mas todo mundo sabe quem eu sou, porque todo mundo falou. Elas não tiveram, assim, realmente, como ter uma vida mais normal. As 7 vítimas eram todas menores de 14 anos. Os 6 homens, denunciados por estupro, atentado violento ao pudor e favorecimento à prostituição, acabaram absolvidos. Na sentença, a Justiça declarou que a conduta que tiveram não caracteriza crime. O Ministério Público recorreu. Isso pode ocasionar tanto aos réus uma continuidade ou acharem que o que estão fazendo, o que fizeram pode ser feito, reprisado, e em relação às vítimas, um descrédito da justiça. Este juiz acredita que uma legislação mais rigorosa poderia desencorajar os crimes sexuais contra menores. O que nós precisamos, a meu ver, é criar uma legislação severa, sobretudo contra quem comete violência sexual contra menores, que para mim, particularmente, é pior do que um homicida. Um pedófilo, para mim, é um sujeito que deveria ter uma punição mais severa do que um homicida. O Brasil tem uma legislação avançada nos direitos de quem tem menos de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o próprio Código Penal favorece a impunidade nos casos de violência sexual. Quando o crime é praticado por pessoas que não sejam da família, o Ministério Público só pode iniciar a ação se um responsável pelo menor representar a denúncia. Se o Ministério Público fosse encarregado de prosseguir nesse processo, independente da vontade dos pais, a impunidade acabaria. E quando os casos têm andamento, costumam parar nas pilhas de processos das varas de justiça. A gente procura priorizar os processos criminais. Mas, infelizmente, um crime de violência sexual contra uma criança não é tratado de forma diferenciada do que um crime de furto, porque a lei assim não prevê. Segundo a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância, o Brasil inteiro tem apenas 8 varas especializadas no combate a crimes contra meninos e meninas. A do Ceará foi criada há 10 anos. A margem aqui, geralmente, de tempo para julgar, réu preso, uns 5 a 6 meses por aí, no máximo. Já tem sido julgado réu preso aqui durante 3 meses. Para aperfeiçoar o atendimento, a vara vai contar com um método conhecido como depoimento sem dano, presente em pelo menos 4 estados. A vítima é ouvida por uma psicóloga num local separado da sala de audiência, sem contato com promotor, juiz, réu e advogado. Com um transmissor instalado no ouvido, a psicóloga repassa, em linguagem apropriada, as perguntas do juiz e promotor. Uma câmera grava o depoimento que é anexado ao processo. O modelo anterior esse sim é revitimizante, porque a criança é ouvida muitas vezes por pessoas diferentes e isso gera, na maior parte dos casos, que ninguém seja responsabilizado. Com a dedicação exclusiva aos crimes de violência sexual, a vara especializada consegue agir rápido e fazer justiça em casos como o deste holandês, acusado de explorar 15 adolescentes em Fortaleza. Ele foi condenado a 4 anos de prisão. Toda essa rede especializada facilita na apuração do fato e facilita o trabalho do Ministério de provar o fato, porque nós temos o ônus da prova.
Essa reportagem que acabamos de ver foi vencedora da categoria nacional em televisão do 4º concurso Tim Lopes para projetos de investigação jornalística. É realizado em parceria com a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Instituto WCF Brasil, com apoio do Unicef, da Organização Internacional do Trabalho, da Federação Nacional dos Jornalistas e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Como vimos na reportagem, a legislação penal ultrapassada, varas lotadas e falta de defensores públicos contribuem para a impunidade dos criminosos que praticam a violência sexual. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o juiz Darival Bezerra Primo. Bom dia. Bom dia, Daniela. O senhor considera a legislação penal branda com aqueles que praticam a exploração sexual? Eu considero brandíssima. Brandíssima não só a legislação penal, como também a processual, onde existem muitos recursos que muitas vezes, contra a vontade do próprio juiz, quer dizer, terminam os infratores, os criminosos, sendo postos em liberdade por força de uma legislação que protege demasiadamente o criminoso, sobretudo em se tratando de crimes contra crianças e adolescentes. Ou seja, ainda falta uma sensibilidade dos legisladores para mudar essa lei. Falta a sensibilidade de não só elevar as penas do Código Penal, como também modificar o Código de Processo Penal, diminuindo os recursos e fazendo com que realmente o sentimento de impunidade se acabe nesse país, punindo rigorosamente, porque eu vi um comentário seu, Daniel, há pouco tempo aqui, quem violenta criança ou adolescente, não se pode nem dizer que o animal, porque o animal irracional não faz isso. Nós, homens, que nos dizemos entre ser razão, ocupamos o vértice da dicotomia zoológica, dizemos ser a semelhança de Deus, jamais poderíamos, em hipótese nenhuma, violentar de qualquer forma, notadamente em se tratando de abuso sexual contra crianças ou adolescentes. É algo inominável, incompreensível, absurdo, que tem que ser combatido com violência. A falta de varas especializadas faz com que os processos fiquem numa fila longa de espera. Existe previsão para a construção de novas varas? Aqui no Ceará nós fomos o 2º estado do Brasil, na época do projeto de Justiça Já, da desembargadora Agda Passos, a instalar uma vara especializada. Foi com uma certa dificuldade que foi criada e ainda hoje eu acredito que essa vara não dispõe dos instrumentos necessários para o perfeito funcionamento. É preciso criar não só novas varas especializadas que combatam o crime contra criança e adolescente, como também que essas varas tenham esse apoio logístico de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, essas pessoas que possam acompanhar a vítima, não só nos depoimentos, mas que posteriormente essa vítima de abuso sexual possa ser acompanhado, junto a ela e a sua família, para detectar os problemas dessa vítima e procurar dar soluções para pelo menos minimizar o trauma que uma criança ou adolescente sofre com relação a um abuso tão absurdo dessa natureza. Bem, doutor Darival, muitas das vítimas são pobres, né? Como é que a falta de defensores públicos acaba contribuindo, para essa questão da impunidade e prejudica aí o andamento dos processos? A falta de defensores públicos nessa área atrapalha muito o processo, porque muitas vezes o juiz tem que procurar um advogado, às vezes eles não aceitam, tem que oficiar o OAB para indicar alguém, porque o réu não pode ser considerado sem defesa. Então, em se tratando de infância e juventude, que aqui a Constituição Federal considera prioridade absoluta, se houvesse só um defensor público no estado do Ceará, esse deveria ser lotado não só nas varas da infância, como também nas varas que combatem os crimes cometidos contra criança e adolescente, mesmo porque se trata de um princípio constitucional que a Defensoria Pública do Estado do Ceará devia respeitar. Ok, então, nós conversamos aqui com o juiz Darival Bezerra Primo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação no Jornal do Meio Dia. Um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia.